5 de novembro foi um daqueles dias em que a imprensa mundial registrou uma notícia triste de caráter histórico. Porque bastou dizer que o Maradona morreu. E, de repente, o país inteiro dele, e todos os fãs da genialidade dele, e os seguidores da igreja criada em homenagem a ele, e qualquer pessoa que saiba o que é uma bola de futebol, todos perceberam imediatamente a dimensão desse fato. Um dos astros mais brilhantes do universo dos esportes se apagou. Cantar em homenagem ao Maradona é algo que faz parte da vida dos argentinos. E teria que ser assim, no dia da sua despedida. Aos 60 anos de idade, Diego Maradona sofreu uma parada cardíaca na manhã desta quarta-feira, na casa em que estava morando desde que tinha saído do hospital há 2 semanas. Maradona não estava bem. No dia do seu aniversário, 30 de outubro, a imagem de um Diego debilitado, com dificuldades para caminhar e até para ajeitar a máscara, chocou a todos na Argentina. 3 dias depois, ele foi internado para realizar exames. Passou por uma cirurgia para a drenagem de um hematoma na cabeça. Mas o médico do ex-jogador decidiu mantê-lo internado por conta de um quadro de crise de abstinência. Maradona, mais uma vez, estava com problemas relacionados ao abuso de álcool e medicamentos. Quando deixou o hospital, foi para uma casa toda equipada para que ele tivesse acompanhamento médico 24 horas por dia. Foi nessa casa, no município de Tigre, na Grande Buenos Aires, onde Maradona morreu. A Argentina decretou o luto oficial por 3 dias e o governo argentino colocou a Casa Rosada à disposição da família para o velório do Maradona. O Boca Juniors, time do coração do Diego, também colocou à disposição a La Bombonera e a Conmebol anunciou que o jogo entre Internacional e Boca pela Libertadores está suspenso. Em uma rede social, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, escreveu que Maradona fez com que os argentinos fossem imensamente felizes, que ele foi o maior de todos, e encerrou dizendo: "Obrigado por ter existido." Um povo que se acostumou a chamar o seu ídolo de Deus, agora terá que aprender a viver com ele, olhando por todos lá de cima. Os argentinos não usam a palavra favela, falam Vila Miséria. Diego Armando Maradona nasceu em uma, chamada Vila Fiorito, ao sul de Buenos Aires. Ainda garoto já era um fenômeno. Virou profissional com 16 anos, num time tradicional, mas pequeno de Buenos Aires, o Argentino Juniors. Baixinho, 1,65 m, mas com um futebol gigante, ninguém entendeu quando ele não foi convocado para a Copa de 1978, realizada na Argentina. Ali, ele poderia ter sido, como Pelé, campeão mundial com 17 anos. Foi um trauma para ele. Mas sorrindo bastante, suando muito e jogando demais, Maradona, ainda dieguito, foi batendo suas asas e elevando sua reputação. Em 1981, foi jogar no Boca Juniors e passou a contar com o apoio da maior torcida do país. Nessa época, por 2 vezes, o craque argentino jogou amistosos no Maracanã. A atração era óbvia, ver um duelo entre Maradona e Zico. Para valer mesmo só na Copa de 82, a primeira de Maradona. Perdendo por 3-0, ele perdeu também a cabeça e foi expulso. Mas deu troco. Na Copa de 90, fez uma jogadaça e deixou Canidia sozinho para fazer o gol que eliminou o Brasil. A inevitável saída dele da Argentina para a Europa aconteceu ainda em 82, por uma soma que no futebol atual não é quase nada, mas que na época era recorde. O Barcelona pagou 8 milhões de dólares por ele. Na Espanha, os adversários violentos, brigas internas e até uma hepatite fizeram com que Maradona não deixasse saudades. 2 anos depois, precisando de dinheiro, ele forçou uma transferência para o futebol italiano, que na década de 80 era onde jogavam os maiores craques do mundo. Mas Maradona foi jogar no Napoli, um clube que nunca tinha conquistado um campeonato italiano sequer. Começa aí uma paixão de uma cidade, de uma região, pobres, ressentidas com o desprezo com que eram tratados pelos torcedores e times do norte da Itália. Contra tantos Golias chegava um Davi. E que Davi!
Maradona encantou. Levou o Napoli a vencer 2 campeonatos e uma Copa da UEFA, algo muito além do que se esperava. Maradona soltava a imaginação com os pés. Até que na Copa de 90, na própria Itália, ele foi além. Na semifinal, a Argentina pegou a Itália, dona da casa. Mas o jogo era em Nápoles. Aí Maradona fez uma provocação. Ele disse: "Vocês italianos passam a vida falando mal dos napolitanos, dos que vivem no sul, e agora querem que eles torçam para vocês?" Foi um terremoto. A Argentina ganhou nos pênaltis e eliminou a Itália. O imperdoável nunca foi perdoado. E o que era um caso de política virou um caso de polícia. Meses depois, Maradona foi preso, acusado de usar cocaína e suspenso pela FIFA. Quando voltou no Sevilha, depois do Newell's Old Boys da Argentina, Maradona já era uma sombra do que tinha sido. Mas para a Copa de 94 ele fez um último esforço. Perdeu 13 quilos e foi para os Estados Unidos já animado. Animado demais. Depois do gol na estreia contra a Grécia, a cara dele na câmera, para o mundo todo ver, despertou suspeitas. O exame antidoping flagrou efedrina, que ajuda a emagrecer, e Maradona deixou sua última Copa como jogador bem por baixo. Encerrou a carreira no Boca Juniors em 2001. Ainda chegou a ser preso em Buenos Aires de novo por uso de drogas. Maradona falava mal da FIFA, criticava todos, brigou até com Pelé. Parecia uma criança exigindo atenção. Mas fez as pazes com Pelé, que foi a um programa de televisão de Maradona. Hoje, Pelé postou uma mensagem. Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia eu espero que possamos jogar bola juntos no céu, escreveu Pelé. Maradona tentou se reinventar. Virou técnico. Sem experiência, dirigiu a seleção argentina na Copa de 2010, na África do Sul. Foi mal. O time tomou uma goleada da Alemanha e foi para casa. Mas na Argentina, nada abalava a idolatria por Maradona. Muitos o tratavam como se fosse Deus. Até criaram uma igreja maradoniana. A ideia não é tão louca assim se você pensar em Maradona como um deus desses da Grécia Antiga. Os gregos, inventores do esporte, achavam que os deuses tinham superpoderes, mas também tinham defeitos, assim como os seres humanos. Maradona, no futebol, esteve no céu. Na vida, às vezes, no inferno. Mas o paraíso dele tem um momento preciso no tempo. A Copa do Mundo de 86, no México. Nas quartas de final, Argentina contra Inglaterra. Para os argentinos, a derrota na Guerra das Malvinas, 4 anos antes, ainda estava engasgada. Aquilo era mais do que um jogo de futebol. No segundo tempo, em 4 minutos, Maradona fez 2 gols. O primeiro foi com a mão, quase todo mundo viu, o juiz não. E se enganar também é driblar, pouco depois, Maradona fez o gol que toda criança sonha fazer. Aquele de passar por todo mundo e botar a bola na rede. Que gol! Algo divino. Ele estava em estado de graça. Na decisão, o passe perfeito para o gol de Burruchaga contra a Alemanha. A Argentina, campeã do mundo. Num programa de televisão em 2005, pediram para que Maradona deixasse uma mensagem para o dia de sua morte. Ele disse: "Obrigado por ter jogado futebol, porque é o esporte que me deu mais alegria, mais liberdade. É como tocar o céu com as mãos. Obrigado à bola. Isso eu poria numa lápide. Obrigado à bola", ele disse. Gracias a la pelota. Palavras de gratidão. E para quem ama o futebol, poderia se acrescentar: obrigado, Maradona. A vigília poderia ser numa cidade argentina, mas esses devotos de Maradona são italianos. Centenas de fãs nas ruas de Nápoles, casa do craque entre 1984 e 1991. Time da cor que melhor vestia Maradona. Um azul feito sob medida para o craque. Juntos, Diego e o Napoli viveram o auge. 7 anos e 5 títulos. Por isso, na morte de Maradona, as luzes do estádio do Napoli foram acesas mesmo sem jogo. Até hoje chamado de São Paulo, mas ali o apóstolo vai ser substituído por uma divindade do futebol. O prefeito de Nápoles, Luigi Magistris, confirmou numa rede social que o nome do estádio São Paulo passará a ser Diego Armando Maradona. Os jornais italianos trataram a despedida como um adeus ao maior jogador de todos os tempos. Os maiores da atualidade também falaram. Lionel Messi veste 2 camisas 10 que Maradona também vestiu. A da seleção e a do Barcelona.
Foi um dia muito difícil para todos os argentinos e para o futebol. Nos deixa, mas não vai embora, porque Diego é eterno. Fico aqui com todos os momentos lindos ao lado dele. O português Cristiano Ronaldo disse: "Hoje me despeço de um amigo e o mundo se despede de um gênio eterno, um dos melhores de todos os tempos, um mágico inigualável." Neymar falou que Maradona sempre estará nas memórias de todos e deixará o seu legado. Astros de outros esportes também reverenciaram o craque argentino. Magic Johnson, ídolo do basquete americano, disse que conhecer Maradona foi uma das grandes emoções da vida dele. Em um momento tão triste, mesmo a rivalidade entre clubes e seleções fica para trás. Natural que o Barcelona agradecesse a Maradona por ele ter existido, mas até adversários como a Roma dedicaram um espaço para a despedida. E a diplomacia era mesmo um ponto forte de Maradona, como mostra a homenagem da banda Queen. Nos anos 80, na década da Guerra das Malvinas, Diego posou com uma camisa britânica e Freddie Mercury com a Argentina. Até hoje, as relações diplomáticas entre Argentina e Inglaterra não são completamente amigáveis. Mas o orgulho ferido dos argentinos pela derrota numa guerra foi amenizado pelo futebol, por Maradona, naquela que é considerada a grande partida da vida de um camisa 10 tratado como divindade às custas dos ingleses. O ex-atacante Gary Lineker estava em campo naquela vitória argentina por 2-1, mas não guarda rancor da esperteza do Maradona. Poucas horas atrás, publicou esse vídeo dos dois num reencontro em 2006, quando ele até pediu para ver a mão que mandou os ingleses para casa em 86. Na hora de se despedir, aquela mão divina parece uma lembrança saudosa para o Lineker, que escreveu: "Após uma vida abençoada e conturbada, espero que ele finalmente encontre algum conforto nas mãos de Deus." Brasileiros que conviveram com Maradona reverenciaram a genialidade e o caráter dele. Poderia se falar tanta coisa de Diego Armando, né? Tanta coisa do extraordinário jogador, da liderança que ele tinha. Olha, não é fácil ser líder no grupo de jogadores, você sendo sempre o destaque, sempre a notícia maior, e você ainda ser bem quisto pelos seus companheiros de clube. E Maradona era assim. Então, Maradona foi um semideus do futebol. Eu tive uma oportunidade no final de ano da gente passar um Réveillon junto na casa do Careca e conhecer a família dele. Ele era uma pessoa muito simples, um jogador muito simples, e que era mais difícil marcar ele em campo. Quando jogávamos, vamos dizer, lá em Nápoles, que encontrava com o Careca, tinha sempre aquela pizza, né? Só que não dava para ir comer a pizza na hora do rush, né? Tinha que se esperar, por exemplo, a pizzaria esvaziar para poder ir, porque senão ninguém tinha sossego. Ninguém, que eu quero dizer, ele não tinha sossego, né? No futebol, sem dúvida alguma, ele foi o gênio, talvez, que chegou mais próximo do rei Pelé. O legado dele como jogador de futebol é enorme, é uma coisa impressionante e encantadora. Por outro lado, o Maradona, o Diego Maradona, como ser humano, ele teve muita dificuldade de lidar com as emoções dele, por isso a droga encostou, e a droga falsamente deve ter confortado o Maradona em alguns momentos emocionais. Então é uma tristeza você ver que de um lado você tem um gênio e do outro lado você tinha um ser humano frágil, que precisava de ajuda e também que precisava entender a situação real dele, né? Quando a gente se encontrava, o Maradona falava: "Capitano, capitão, capitão!" Eu: "Dieguito, fenômeno, monstro!" Ele abria os braços, me dava um abraço, de tão feliz que ele ficava de encontrar todos nós nos jogos que nós fazíamos. Hoje, Diego, o mundo do futebol, o mundo tá triste. O mundo perdeu aquele que foi o gênio em jogar futebol. Poder narrar jogos de Maradona foi um privilégio. Era como tentar transformar em palavras lances de magia. Tem um que não me esqueço, porque une dois gênios: Brasil e Argentina na Copa da Itália em 90. O Brasil fazia seu melhor jogo, mas o primeiro tempo terminou 0-0. Pelé, nosso comentarista, me disse: "Já vi esse filme. Precisávamos ter decidido o jogo, porque no segundo tempo eles continuam tendo Maradona." E assim foi. Maradona fez uma grande jogada e colocou o Canija na cara do gol. A Argentina 1-0 e o Brasil fora da Copa.
A FIFA anunciou